Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 29. Todos encontraram? Amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordou, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra essa casa, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar nesse instante? Senhor, glorificamos o seu nome por estarmos aqui essa noite. Te agradecemos por sua fidelidade, por seu amor revelado em Cristo a nós. Nesse instante de ministração da palavra, eu quero pedir que o seu Espírito Santo possa produzir no nosso coração alegria, prazer para ouvi-la e a compreensão exata daquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Senhor, que a minha mente e o meu coração estejam cativos em obediência ao Senhor para transmitir a sua palavra. Que nada tire a nossa atenção, que nada desvie o nosso olhar da sua palavra e que ela possa produzir em nós aquilo que o Senhor espera, que é crescimento, que é decisão. Fala conosco nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Geralmente depois de um dia chuvoso, nós enfrentamos isso alguns dias atrás, né? Chuva. Mas eu estava olhando para esse texto e pensando no mês de janeiro, que é o mês de chuvas mais intensas. E geralmente, às vezes, as chuvas são seguidas de trovoadas, de muito barulho, né? De vento, às vezes, e nós ficamos assustados, né? E às vezes nós estamos na rua e aquela chuva sem dimensão que a gente não esperava. E às vezes a gente se molha todo, mesmo com o guarda-chuva, a gente se molha todo e a gente está indo para casa e aquele desejo grande de chegar em casa, de entrar na casa, de se ver protegido da chuva, do vento, às vezes dos raios, das trovoadas, de tudo isso. E quando nós chegamos em casa, nós temos aquela sensação de certeza de que ali nós estamos protegidos, de que ali nós estamos guardados. Dependendo da dimensão da chuva, pode até ter molhado algum lugar na sua casa, algum canto da sua casa. Mas mesmo em tendo molhado, você tem a certeza de que você pode tomar um banho, cama quentinha, onde você vai descansar, fica temporal. Eu olhando, parece-me que foi 2013, que na cidade de Xerém, no Rio de Janeiro, teve uma chuva, no mês de janeiro, muita chuva, e muitos barracos caíram, muitas casas cederam. E eu me lembro perfeitamente de uma cena que a imprensa noticiou, e isso correu durante muitos dias. O cantor Zeca Pagodinho, montado num quadriciclo, andando por aquela cidade, indo de casa em casa, estendendo a mão, socorrendo as pessoas que estavam desabrigadas, ajudando de diversas maneiras as pessoas que estavam ali desabrigadas e precisavam do seu auxílio. Então, talvez em um dia de temporal você já tenha enfrentado esse grande desafio. Jesus, nesse texto, está falando para a gente de que as tempestades na vida, elas são comuns. O que Jesus está falando para a gente nesse texto é que as adversidades da vida, elas não escolhem endereço, elas não escolhem CPF, elas não escolhem famílias, elas batem em todas as portas. Elas são naturais na vida humana, elas são normais para todos nós.
O versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus olha nesse texto para a vida com realismo. Jesus está mostrando para a gente, para nós, que nós precisamos olhar para a vida com realismo, com realidade. Não é um lugar que nós nos escondemos. E aí nós podemos gritar e dizer: aqui eu estou imune das tempestades. Aqui eu estou imune das adversidades. Nenhum de nós profetizamos desgraças. Podemos até desejar para o outro, mas para a gente nunca é assim na vida. Jamais nós imaginamos que os nossos filhos, o casamento dos nossos filhos serão sucumbidos. Jamais nós imaginamos que os sonhos da nossa casa, da nossa família serão embora. Jamais coisas. Dizendo para nós a chuva, ela é mais frequente. As chuvas é a estação mais comum na vida cristã. Quem vive, quem casa, quem constitui família, jamais vai existir, vai sobreviver, sem que tenha tempestades, dilúvios na sua vida. Todos nós enfrentamos dias bons e dias ruins na nossa vida. Todos nós, se não enfrentamos, vamos enfrentar o dia do luto, do choro, da morte de um ente querido. Se não enfrentamos um dia, vamos enfrentar o dia do diagnóstico. Todos nós, se não enfrentamos, vamos enfrentar o dia do desemprego. E a gente pode até dizer: o sangue de Jesus tem poder, mas a Bíblia nos garante que a adversidade, que o temporal, que as adversidades, elas são presentes na nossa vida. Tudo isso é vida, tudo isso é didático. E como os diagnósticos às vezes nos assustam. Eu tenho vindo à igreja e todo culto eu saio daqui com muita dor de cabeça. Já é comum eu vir com um vidrinho de pirona. Está errado. Eu não consigo, o barulho incomoda. Eu fui marcar um médico outro dia. E eu cheguei lá, submeti a uma série de 50%. E pensa que vai parar ou vai continuar a surdez? Será que vai ficar por aqui ou vai aumentar? Diagnósticos nos assustam, palavras nos assustam. Quem vive, quem sonha, quem é gente, jamais conseguirá existir sem passar pelas tempestades e pelas chuvas, pelos vendavais da vida. Isso é comum a todos nós, isso é natural a todos nós. Eu quero falar nessa noite a vocês sobre a base da minha fé. Repita comigo: a base da minha fé. Agora, em quem está firmado? Repita: em quem está firmado? A minha fé. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, é só olhar para o versículo 24, que é muito claro. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Jesus diz aqui é que o problema humano não é o problema da chuva. O problema humano não é o problema da tempestade. O problema humano não é o problema da adversidade. Mas nesse texto Jesus deixa claro aos seus discípulos que as chuvas, as tempestades elas são circunstanciais. Aliás, elas não são apenas circunstanciais, elas fazem parte da vida. Elas são absolutamente comuns às nossas vidas. Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então as adversidades, os problemas, eles são naturais, eles são comuns à vida humana. Ao analisar a vida humana, Jesus deixa claro aqui que o nosso maior problema tem a ver com nossa estrutura, tem a ver com o fundamento da nossa fé, da nossa casa, da nossa família.
e não com as adversidades, não com as tempestades. O que Jesus deixa claro aqui é que tempestades, chuvas, tempos ruins são comuns. Mas o que ele está dizendo para nós, o que ele afirma aqui que nós devemos tomar cuidado é com o fundamento da nossa fé, com a profundidade da nossa fé, com a profundidade da fé, da presença de Deus, da presença de Cristo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Ao analisar a vida humana, então ele deixa claro que essas coisas são naturais. O problema aqui tem a ver com a estrutura. O problema aqui tem a ver com o fundamento, com o alicerce. O problema aqui tem a ver com aquilo que fica enterrado no chão e a gente não vê. Talvez o maior gasto na construção dessa igreja não tenha sido em levantar as paredes, mas o que está para baixo e que ninguém vê, que os nossos olhos não veem. Eu me lembro na construção dessa igreja quando fomos fazer a galeria. Foi tirado toda a terra, ficou um barranco enorme. E o pastor Josias era mestre de obras. O arquiteto Hércules tinha uma habilidade muito grande para trabalhar na construção civil. E eles armaram ali pelo menos uns 40 centímetros de largura. E eles encheram aquilo de ferro, de pedra, tudo que vocês imaginarem. Concreto. Gastou-se muito cimento. Toda vez que eu olho para a galeria, eu penso, puxa, podia estar lotado, aquilo ali está cheio, porque o problema não é suportar quem vai estar lá em cima. Tem possibilidades, tem facilidade para suportar a quantidade de pessoas que subiram lá em cima, porque tem fundamento. Nós olhamos aqui, vemos a beleza dos vitrôs, da pintura, olhamos os detalhes, conseguimos ver os defeitos até, mas o que está embaixo é fundamento, está enterrado e ninguém vê. É assim na nossa vida, é assim na nossa fé. Nós olhamos para as chuvas, nós olhamos para os dias difíceis, nós olhamos para os dias dos diagnósticos que nos desagradam, nós olhamos para as tempestades da nossa família, dos nossos filhos, nós olhamos para o desemprego, nós olhamos para todas as circunstâncias, mas o maior problema que Jesus nos adverte não são as circunstâncias, não são as chuvas, não são a tempestade. O que ele nos adverte é quanto ao fundamento, quanto à base, quanto à estrutura da nossa fé. Ele nos adverte não é quanto àquilo que nós fazemos na igreja, que nós chegamos aqui e as pessoas veem, nós oramos, nós cantamos. Ele não está falando disso. Ele está falando daquilo que nós fazemos e ninguém vê. É no lugar secreto, é no quarto secreto, é onde nós estamos com Deus, é onde nós escondemos com Deus. Então não é as tempestades que são o problema. O maior problema é onde está fundamentada a nossa fé. Tem pelo menos 25 dias que esse texto está inquietando o meu coração, que ele tem falado ao meu coração. Como está a minha base, o meu alicerce, como está o fundamento, a minha raiz. Como está a profundidade da minha caminhada, a dimensão da minha raiz com Deus. Esse texto tem a ver com aquilo que não aparece, com aquilo que está debaixo. Dependendo do alicerce, a casa resiste à estação da chuva. É isso que Jesus está nos dizendo neste texto. Dependendo do fundamento, da raiz, da base, do alicerce, essa casa vai resistir à tempestade. O alicerce, essa casa vai desmoronar, essa casa vai cair. Essa casa vai acabar, essa casa vai deixar de existir. O que ele está falando é do alicerce da nossa vida com Deus. Eu me lembro do início do meu casamento. A Sônia já está acostumada a eu falar sobre a nossa relação, sobre o nosso relacionamento. Logo que nós casamos, um dia eu e a Sônia nos entendemos. Voltávamos de uma alvorada com os jovens da igreja. Chegamos em casa, eu era líder de jovens, recém-casado. E chegamos em casa, eu não gostei de uma atitude dela. Eu falei, desse jeito não dá, eu vou juntar minhas coisas e vou embora. Ela disse, não dá mesmo, eu vou juntar as minhas. E foi lá e pegou uma sacola e começou a colocar as roupas dela na sacola. Eu dou risada até hoje. Graças a Deus que aquela sacola estava rasgada, ela colocava em cima e caía embaixo.
Quantas vezes no meu casamento eu não deixei a Sônia e não fui embora, ela não me deixou e foi embora. Não foi porque nós nos amávamos tanto, talvez. Não foi porque ela olhava para mim e achava tanta beleza em mim, ou talvez eu olhasse nela e encontrasse tanta beleza nela. Mas o que não nos fez separar foi o alicerce da nossa fé, foi a nossa caminhada com Deus. É aquilo que está embaixo, é aquilo que está enterrado e que ninguém vê. Pastor, mas e na sua caminhada com o pastor? O senhor já pensou de jogar tudo para o alto e até largar a família embora já? Quantas vezes as adversidades, elas batem na nossa casa e a parede parece balançar, o prédio parece ruir, mas o que significa é o que está embaixo, é a alicerce, é a base da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus. O que nos faz cristãos não é o que nós dizemos, não é o que as pessoas sabem de nós, é o que Deus no quarto secreto conhece de nós e sabe de nós. Se a gente observar este texto anteriormente, é muito interessante, são advertências. Jesus fala aqui, adverte quanto ao juízo temerário, a gente não pode julgar. Depois ele fala que nós não devemos lançar coisas santas aos cães, não fique insistindo com quem não quer nada com Deus. Jesus nos incita aqui a orar, ele fala do valor da oração. Versículo 7, pedi, dar-se-vos-á, buscais, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Depois ele fala das duas estradas, dois caminhos, uma porta é larga, outra porta é estreita. Depois ele vai falar para a gente dos falsos mestres, daqueles que se apresentam como falsos mestres, que mostram um caminho, e que o caminho não tem nada a ver com o caminho de Jesus, com o caminho do Evangelho. E logo em seguida ele fala para a gente, sabe como você vence tudo isso que está anteriormente? É com a sua fé fundamentada na minha palavra. Há um salmo que eu estava pensando nele aqui, mas eu fui falando e ele fugiu. Mas ele diz mais ou menos assim: no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. É a linguagem de um lugar muito seguro, onde as pessoas não conseguem entrar, e quando você está passando por luta, por adversidade, por problema, Deus te pega, te leva lá neste lugar secreto, te esconde, os seus inimigos passam de todos os lados, para a direita, para a esquerda, eles vêm de todos os lados, eles vêm com armas, eles vêm de todo jeito, vem o desemprego, vem a doença, vem os diagnósticos, vem as tristezas, vem tudo que pode acontecer, mas você está escondido lá. Foi Deus quem te escondeu, foi Ele que te protegeu, e as adversidades não corroem, elas não derrubam a sua casa. Eu já fiquei desempregado um ano, batendo em muitas portas e nenhuma porta se abria. Eu já contei isso muitas vezes para vocês. Chegou o dia que tinha o último restinho de arroz e de feijão em casa. Eu fui para minha mãe comer e a Sônia foi para a casa da mãe dela. Mas Deus nos escondeu. Alguém chegou à nossa casa no final da tarde e disse assim: eu estava saindo para fazer compras e Deus disse: faça duas, uma para vocês e outra para o Ramsés e a Sônia. E foram lá na minha casa levar. Sabe por quê? Porque o Senhor havia nos escondido do seu pavilhão. Dependendo do alicerce, a casa resiste às estações, mas dependendo do alicerce, ela desmorona. Observe que aqui não tem a ver com Deus nesse texto. Observe que tem a ver comigo, como eu estou estruturado, como eu estou estruturando a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha fé. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Ou seja, aquele que constrói a vida sobre estes princípios que aqui estão estabelecidos. Quais são esses princípios? É o Sermão do Monte. Você pode ler no capítulo 5 ao capítulo 7, é o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha. Jesus está dizendo, aqueles que estabelecem a sua vida nestes princípios, todos esses princípios. Aquele que edifica a sua vida sobre as minhas palavras, Jesus disse, esse homem é prudente. Aquele que escolhe outros terrenos, outras estruturas, pode ser o da religião, pode ser o do saber humano, da sabedoria humana, pode ser a estrutura do moralismo, pode ser a estrutura do legalismo, pode ser a estrutura do achismo, pode ser sobre a estrutura do legalismo, as pessoas têm que ser como eu sou.
pode ser a estrutura filosófica, pode ser qualquer outra estrutura que não seja em Jesus, essa casa vai ruir, essa casa vai ceder. Aquele que escolhe outros terrenos, outras estruturas, a casa vai ceder. O jovem rico, por exemplo, ele escolheu a estrutura da religião. Mateus capítulo 19, melhor dizendo. Dá uma olhada na vida deste moço. É impressionante olhar para o evangelho, olhar para a Bíblia e ver este moço, o diálogo dele com Jesus. 19:16, eis que alguém aproximou-se, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Por que me chamas de bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou, respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido a palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitos. A sua fé estava fundamentada na religião, estava fundamentada no judaísmo. Eu conheço todas essas coisas desde a minha meninice. Talvez ele poderia ter dito para Jesus: eu fui apresentado na sinagoga, eu aprendi o Pentateuco, os 5 primeiros livros eu sei de cor e salteado. Mas isso para Jesus não significava nada. Jesus confronta-o com amor. Vai, vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Esse moço tinha apego ao que tinha. O seu coração estava no que tinha. E o texto diz que ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Onde nós temos firmado a nossa fé? O que nós já fizemos no evangelho não significa muita coisa. Porque para quem estava morto em delito e pecado, tem mesmo que servir a Cristo, tem que levantar a cabeça mesmo e servi-lo. Ele gratuitamente nos amou e nos reconciliou com Deus. Na minha experiência pastoral, eu vejo o tempo todo os cristãos, às vezes, andando de um lado para o outro, preocupado com muitas coisas, às vezes entristecidos por muitas coisas. Eu vou dizer uma coisa para você de acordo com esse texto: nenhuma oração pode abençoar a vida de um indivíduo que quer a bênção, sem primeiro querer o dono da bênção, sem primeiro querer a vivência da palavra do Senhor Jesus. Principalmente quem sabe o que deveria fazer, o que deveria viver e não vive. Nós precisamos, de acordo com esse texto, olhar para o evangelho. O texto diz no versículo 25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Pastor, o senhor está menosprezando a oração? O senhor está dizendo que a oração não resolve? De jeito nenhum. Eu tenho orado e espero que todo mundo que promete que ora por mim esteja orando por mim, é muito importante. Mas o nosso problema às vezes não é a oração, o nosso problema às vezes é a nossa base, a nossa estrutura, é em quem estamos alicerçados, é em quem temos fundamentado a nossa fé. Nós não podemos viver sem vivência com Deus, sem a palavra, sem uma caminhada com Deus. Às vezes a nossa oração, ela alcança a pessoa que está atolada no pecado lá no mundo, que nos encontra e fala: puxa, ora por mim, eu estou passando por um problema, por uma adversidade, ora por mim. Mas essa mesma oração pode não ser respondida quando alguém ora por mim. Se como cristão, se como pastor, a minha fé não estiver fundamentada em Cristo. Se como cristão a minha fé não estiver fundamentada na palavra de Deus. Eu diria mais, com muito mais profundidade, talvez para deixar você escandalizado. A nossa oração pode tirar uma prostituta do estado em que ela está. Mas talvez ela não resolva o problema de qualquer um de nós que estejamos aqui.
se o nosso coração não for completamente dele, totalmente dele, se o nosso alicerce, se a nossa fé não estiver alicerçada nele, em Jesus Cristo, Senhor. Então nós precisamos olhar para este texto e perguntar para nós mesmos: onde eu tenho fundamentado a minha fé? Onde eu tenho colocado a experiência da minha caminhada com Deus? Eu achei muito, eu pensava nesse texto e logo eu me lembrei de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o povo de Israel: não adianta vocês matarem carneiros, se sacrificarem, se vocês não se submeterem a mim em obediência. E obedecer a Deus, irmãos, é caminhar debaixo da sua palavra. A primeira coisa que se ensina quando nós vamos nos batizar é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que significa? Que eu ando debaixo dessa autoridade. Isso aqui é autoridade sobre a minha vida. A minha prática tem que ser debaixo do que está aqui. O que eu prego só tem valor, o que eu ensino a vocês só tem valor se estiver baseado, respaldado por essa palavra. Então Deus tem mais prazer na obediência do que nos sacrifícios. O Daniel nos falou hoje do mês do Ramadã dos muçulmanos. Esse pastor que nos pede oração está em um país muçulmano, onde o islamismo cresce a cada dia. E eles vão passar essa noite, essa madrugada inteira. Eu não sei se vocês viram recentemente uma reportagem que mostrou, eles literalmente se rasgam, se retalham inteiro. Tem uma maneira que os homens fazem que eles ficam durante um período batendo na barriga. E quando eles param de bater, é uma maneira de se torturar, porque se torturando eles serão ouvidos pelo seu Deus, pelo Alá. Eles saem com a barriga sangrando, todo machucado, alguns deles saem para o médico, porque estão completamente machucados, eles se torturam. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência, Ele quer que nós andemos em obediência à sua palavra. Quem edificar a sua casa sobre ele, sobre Jesus, vai prevalecer, vai resistir os intempéries. Não haverá ausência de dias ruins, de dias difíceis, mas Ele estará conosco, Ele cuidará de nós, Ele suprirá as nossas necessidades. Davi disse: foi moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, eu também não vi a sua descendência mendigar o pão. Eu não estou te desanimando a oração, eu não estou dizendo que você não deve orar, que você não deve buscar a Deus, eu estou dizendo que devemos buscar a Deus, orar a Deus, mas nos submetermos à vontade de Deus, nos submetermos ao seu querer, ao seu propósito, à sua vontade. Eu e você estamos dispostos nessa noite a nos submetermos à vontade de Deus, ao querer de Deus, ao propósito de Deus. Repita comigo: o que Jesus diz, bem forte, diminuiu o tom da voz de vocês. O que Jesus diz é que o meu problema, o problema humano, não é o problema das chuvas, não é o problema das tempestades. Diga: o meu problema é fundamento da fé, é ter fé fundamentada em Deus. A segunda coisa que eu olho para esse texto e fica muito claro, estão no versículo de número 28. O texto diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E aí, lendo isso, vem ao meu coração a seguinte pergunta: o que a palavra de Jesus, ou as palavras de Jesus, tem produzido na minha vida? O que a palavra de Jesus tem produzido na minha vida, na minha fé? Sabe por quê? Porque essa mesma palavra julgará a mim e a você no juízo final. É essa mesma palavra que nos
que será a balança do juízo final. É essa mesma palavra que vai ter peso. Então o texto diz que as multidões estavam maravilhadas pela sua doutrina. Doutrina que é ensinamento. Maravilhados pela sua doutrina, pelo seu ensinamento, pela sua palavra. Na multidão, o texto diz que produziu admiração, eles estavam admirados. Mas olha o que diz João capítulo 12, versículo 48. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então não sou eu que vou julgar no último dia, não são vocês que vão me julgar no último dia, é a própria palavra dita pelo Senhor Jesus que vai nos julgar no último dia. Por isso o nosso problema não é chuva, por isso o nosso problema não é tempestade, por isso o nosso problema não é falta de dinheiro, o nosso problema não é falta de emprego, o nosso problema não é falta disso, daquilo, outro, o nosso problema não é falta de nada disso. O nosso problema pode ser falta de fundamento em quem temos fundamentado a nossa fé. O sol nasce para o justo, o sol nasce para o ímpio. Deus dá oportunidades para o justo, Deus dá oportunidades para o ímpio. Em quem nós temos fundamentado a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa caminhada, a nossa corrida. A caminhada cristã não é de 100 metros, não é de 2 milhas, não são de alguns dias. A nossa caminhada é até que Jesus volte ou até que Ele nos leve. Nós precisamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí esse texto faz algumas perguntas a mim, eu quero compartilhá-las com você. Como é servido o café da manhã na sua casa? O café da manhã na sua casa é servido com doçura ou com amargura? Como sua família se relaciona em volta da mesa? Dialogando com silêncio ou no WhatsApp? Agora deixa eu ser muito íntimo com os cônjuges da igreja aqui, porque o Espírito Santo me inquietou ao meditar nessa palavra. Como está a sua cama? Como está o seu leito? Como está a sua relação como cônjuge? Como está a sua relação com os seus filhos? Como está a sua relação com a sua família, com os seus irmãos? Como está a sua relação com Deus? Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz que o leito tem que ser sem mácula. Quantos maridos são uma bênção na igreja? Quantas mulheres são uma bênção na igreja, mas em casa é um desastre. Na cama é um desastre. No relacionamento com a família é um desastre. Quantos maridos que tratam a esposa apenas como um objeto, ou permita-me dizer com sinceridade, às vezes como um depósito de espermatozoides. Deus nos chama para amarmos a nossa esposa, o nosso cônjuge, para amar os nossos filhos. Deus nos chama para fazermos a diferença nessa geração. Onde está o fundamento da sua casa? Onde está o fundamento da sua família? Onde está o fundamento da sua fé? Nós precisamos repensar a nossa fé. Nós não somos aquilo que as pessoas veem. Eu posso ser aqui um pastor que prega e faz vocês chorarem, mas em casa eu posso ser outro elemento, outro homem, uma pessoa completamente desviado e afastado de Deus, distante de Deus. Como está o fundamento da sua fé? Como está o fundamento da sua casa? Como está o fundamento da sua família? Deus nos pergunta nesse texto. As multidões ficaram maravilhadas com a palavra de Jesus, de acordo com esse texto. Mas talvez muitos continuaram na mesma vida. Muitos continuaram sendo raça de víboras. Muitos continuaram afastados de Deus como estavam. Talvez este sermão não seja interessante. Talvez muitas pessoas tenham conhecido Jesus, mas continuam do mesmo jeito. Muitos que ouviram Jesus continuaram na mesma vida, do mesmo jeito. Não fazia sentido. Ficaram maravilhados, mas não mudou nada.
Talvez esse sermão não seja interessante, mas preste atenção. Isso aqui não tem a ver apenas com hoje, com agora. Isso aqui tem a ver com a eternidade. Você não sabe se você chega na sua casa. Você não sabe se você levanta amanhã. Você não sabe se você terá outra oportunidade para abraçar e beijar o seu filho. Você não sabe se terá outra oportunidade para dizer para o teu cônjuge: eu te amo, e você é importante, você faz parte da minha vida. Talvez você não terá outra oportunidade de dizer isso para alguém da sua família, para alguém da fé, que professa a fé com você. Talvez você não terá oportunidade de dizer isso para o seu amigo. Talvez você não terá oportunidade de dizer isso para muitas pessoas. Eu me lembro de um dia, quando estava no seminário, eu vi um moço no seminário que tinha um comportamento estranho. E aquilo para mim, eu falei: meu Deus, esse menino não é crente. Eu o julguei, eu falei, eu fui tocado para conversar e falar com ele, mas eu ignorei. Na terça-feira nós voltamos para o seminário, e era aula de sermão de provas, e nós íamos pregar sobre Judas, sobre o enforcamento de Judas. E uma menina da minha turma pregou na capela, nós ouvimos um sermão maravilhoso e abençoado, e você olhava no rosto de todos os alunos, eles estavam tristes, estavam chateados, cabisbaixos. Eu vinha de Sorocaba para estudar em Vargem Grande Paulista, não sabia o que tinha acontecido. Quando saímos daquele culto na capela e fomos tomar café, aquele moço que na semana anterior, na quinta ou na sexta-feira, eu havia olhado para ele e ignorado ele, havia na casa do pastor Geraldo, que foi líder da igreja do Parque Viana, amarrado uma corda no pescoço e se enforcado, tirado da sua própria vida. Um moço que estava no terceiro ano do seminário, filho de um pastor, de um homem usado por Deus, abençoado por Deus. Nós podemos não ter uma oportunidade amanhã, poderemos não ter a mesma oportunidade que temos hoje de estar aqui. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Você percebeu que nós comemoramos os aniversários, mas na verdade eles estão dizendo para a gente que nós estamos a caminho da eternidade. Cada aniversário, cada aplauso, cada bolo que comemos, cada festa que comemoramos, nós estamos caminhando para a eternidade. Não há mais tempo de ser menino na fé, de ser infante na fé. Deus nos chama para olharmos as bases da nossa fé, a estrutura da nossa fé, da nossa caminhada com Deus, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento com Deus, do nosso comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo. É hora de nós olharmos e alicerçarmos a nossa fé. Como você está lidando com o seu dinheiro? Hebreus capítulo 13 nos adverte que não podemos colocar o coração nele. Hebreus capítulo 13 e outros textos bíblicos dizem para nós que ele não pode ser o nosso Senhor. Enquanto você coloca o dinheiro no bolso e você manda nele, está tudo certo, é isso mesmo. Mas quando o dinheiro começa a mandar no homem, dizer para o homem que ele tem que fazer, ele está tornando o seu senhor, ele está te escravizando, e nós precisamos tomar cuidado. A gente fala disso na igreja por causa dos maus pastores, por causa de nada, a gente não tem coragem de falar a verdade. Nós deixamos de entregar para Deus aquilo que pertence a Ele, achando que vamos ficar ricos, e nós não ficaremos ricos. Deus quer obediência, Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Deus quer que nós sigamos os seus mandamentos, que nós coloquemos o nosso coração nele. Deus precisa ser Senhor, inclusive do seu bolso, do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Talvez este sermão não soe muito bem aos seus ouvidos. Será que as bases do seu casamento têm alguma coisa a ver com o que Jesus está dizendo nesse texto? Será que as bases da sua fé, da sua família, têm alguma coisa a ver com o que Jesus está dizendo para a gente nesse texto? Tudo isso pode até cair, tudo isso pode até não cair, mas não vai ser o que Deus deseja. Espere que seja. Se nós não colocarmos o nosso coração em Deus, a nossa conclusão, o nosso final é triste. Eu li na sequência desse texto, versículo 13, se entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ela. Repita comigo, são poucos. Repita comigo, são poucos os que entram por ela.
Você está disposto a entrar pela porta estreita? Tudo isso pode até não cair na nossa graça. Tudo isso pode até não cair naquilo que nós achamos. O evangelho não é do que nós achamos. O evangelho é do que Jesus diz. O evangelho é do que Jesus falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto é parte do Sermão do Monte. É só a gente olhar para o Sermão do Monte. Ele é como uma cartilha. Talvez aquelas pessoas da minha idade, que estão na minha faixa etária, e os mais velhos vão se lembrar da cartilha Caminho Suave. Como era gostoso aquela cartilha, né? Chegava na escola e a professora falava assim para a gente: hoje tem leitura oral. E a gente lá no segundo ano, no terceiro ano, tremendo, né? Eu já falava assim: nossa, eu vou ser o último, porque a minha letra é R. Então, se ela for na ordem alfabeta, eu vou ser o último. E aí dava uma doida na professora, ela começava pela última letra. E aí eu tinha que ler Caminho Suave. Mas aquilo era tão bom, porque era a regra, era o caminho para a gente. Isso aqui tem que ser caminho, irmãos. O evangelho é caminho suave. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso, humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Jesus é manso. Eu sei quando Jesus está falando comigo, quando Deus me chama, por qualquer circunstância, eu sei quando Ele está contente comigo, Jonas, e quando Ele está querendo me dar um puxão de orelha. Quando eu escuto Deus falando comigo, Ramsés, eu falo: opa, o assunto vai ser mais sério hoje. Mas quando Ele fala: meu filho, meu servo, eu sei que Deus está me chamando para algo muito especial, muito particular com Ele. É consolo, é uma palavra de consolo. Talvez a minha expressão denote bravura ao pregar, mas Deus sabe o quanto meu coração está cheio dessa palavra, e o quanto essa palavra tem mexido com as bases da minha fé, com a estrutura da minha fé. Eu posso estar aqui fazendo papel de fariseu, de escriba, apenas ensinando para vocês. Se essa palavra não for o porto seguro da minha vida, da minha caminhada com Deus. Eu joguei no lixo 25 anos que eu completarei dia 11 de dezembro próximo de pastorado. Se isso aqui não for verdade para a minha vida, para o meu coração. Deus os abençoe nessa noite. Qual é a sua decisão diante dessa palavra? Eu chamo você, a mim, a nós, para fazermos uma introretrospectiva. Introspectiva é olhar para dentro. Retrospectiva é olhar para trás. Lembra do final do ano? Retrospectiva de 2017, retrospectiva de 2018. Tudo que aconteceu no ano. Introspectiva é olhar para dentro da gente mesmo. A gente é muito tentado, às vezes, a olhar para o outro. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você, do seu coração. Que você olhasse para trás e visse a sua caminhada com Deus. Nós somos muito tentados a dar nomes aos bois, o ditado popular. Mas o texto diz para a gente aqui do juízo temerário: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o mesmo critério que julgardes, sereis julgados. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho. Então Deus está chamando a gente aqui para a gente fazer uma introretrospectiva, olhar para dentro, para trás, mas de mim mesmo, não de ninguém. 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de examinado, coma o pão e beba o cálice. Coloque-se em pé. Que na sua infinita graça Deus os abençoe nessa noite. Olhemos para trás. Olhemos para dentro de nós mesmos. Que minha vida seja um contínuo aprendizado. Que a minha vida seja um contínuo caminhar com Deus. Que a minha vida seja um contínuo encontro com Deus. Eu gostaria que, se tocado por essa palavra,
você colocasse sua mão sobre o seu coração nesse instante. Se tocado por essa palavra, você colocasse a sua mão sobre o seu coração e que você pudesse falar com Deus essa noite. O que cabe a mim, o que cabe a você, nós devemos fazer. É responsabilidade nossa fazer. É responsabilidade nossa. Aproveitando que o pastor Júnior chegou, eu quero chamá-lo para orar aqui. Amém? Que ele possa nos conduzir a essa palavra de oração. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ter falado ao nosso coração. E que nós tenhamos agora possibilidades de aplicar isso na nossa vida.